Hoje eu estou aqui com a Renata Godoy, meu nome é Carla Salvani, e no Dança Sem Filtro a gente vai conversar um pouco sobre longevidade, que parece uma coisa tão distante, né, Renata? Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, porque eu vejo que a longevidade não está lá, né? Como é que é isso? Pois é, Carla, é um prazer estar aqui com você novamente para a gente conversar de um assunto tão importante. Existe hoje uma longevidade saudável, né, que a gente chama. Ainda bem que as pessoas elas estão se preocupando um pouco mais com o envelhecimento, mas ainda tem muita gente que não se preocupa com o passar dos anos, né? E aí a conta chega porque as pessoas elas se isolam, elas param de socializar, elas não se sentem mais seguras para caminhar ou para sair ou para viajar. E isso é muito complicado, porque além dos sintomas físicos, tem também os sintomas emocionais, mentais, né? Tudo vai agravando. Sem falar na questão hormonal, todas as outras coisas que englobam o envelhecimento, sarcopenia, enfim. Uhum. A longevidade saudável é uma pauta muito importante hoje em dia, é muito bacana, que mais pessoas estejam falando sobre isso. Na pós-graduação, nós temos um professor que ele cuida de idosos, né? Então, a parte mais de dança para idosos, e ele fala exatamente isso. Quando a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Então, que na verdade a gente tem um pensamento de quando eu chegar aos 60, eu vou começar a envelhecer, e que isso realmente já é o princípio do erro, né? Sim, é um erro, porque assim, na educação física nós pensamos no músculo como uma reserva, né? Tem muita coisa na internet hoje falando sobre o fortalecimento de membros inferiores e o quanto isso é importante para o envelhecimento. Sim, verdade. Antes a gente pensava que era só a questão de ser mais forte para sentar e levantar. Hoje em dia nós sabemos que tudo isso está também atrelado à parte mental, né? Uhum, A evitar doenças como o mal de Parkinson, Alzheimer. uhum. Então, nós falamos numa longevidade saudável, atrelando o físico ao emocional, ao Uhum. mental também. É, eu também vejo que a especialidade da endocrinologia também tem olhado para o músculo de uma forma bastante diferente e muito mais importante, né, em termos do equilíbrio do metabolismo, né? Sim, se a gente for pensar, os 30 de antes, né, hoje já são os 40. Então, antes você falava assim, as pessoas achavam que com 40 anos elas já estavam velhas, né? Já estavam Verdade. velhas. Hoje em dia não, com 40 anos você tem várias pessoas aí que aparentam ter 30, que estão indo mais para academia, que tá tendo assim essa abertura melhor em questão de atividades físicas, né? Há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, talvez, não era tão comum você ver pessoas um pouco mais de idade, né? Não vou falar um pouco mais velhas, porque irem para a academia, estarem frequentando a academia. Então, hoje, proporciona-se isso muito mais, né? Eu acredito que a internet também tem melhorado isso, né? Tanta informação que a gente consegue em relação a isso, tanta visibilidade, tem ajudado as pessoas a se preocuparem um pouco mais com o envelhecimento. Né? E não existe só essa parte. Eu também acho que as pessoas têm que se preocupar com a parte financeira, né? Eu vou envelhecer dependendo de alguém? Uhum, Eu vou envelhecer sabendo. As claro. pessoas mais da época ali dos meus pais, talvez, tinha na cabeça que os filhos eram obrigados a cuidar, né, da Certo. gente, e aí eles não se preocupavam com muita coisa, não se preocupavam com nada, em se cuidar para estar envelhecendo bem, né, porque sabia que tinha alguém Uhum. lá para se cuidar. E Hoje hoje eu não. vejo que já mudou um pouco essa cabeça, e eu acho isso incrível. Sim, então, aí você vai esbarrar em costumes, em crenças limitantes, crenças antigas, né? Hábitos que mudaram. Então, tem a máxima, né, de falar que para você envelhecer bem, você deve cuidar da alimentação, da hidratação, do sono,
da prática de atividade física. Até isso nós já conversamos em outros podcasts aqui. Sim. Mas tem um ponto que eu queria falar que a gente ainda não citou. Então, desses 4 pontos, né? Alimentação, hidratação, atividade física e sono. Mas tem um que eu considero bastante importante, eu tenho certeza que você também, a convivência. É, é essencial, essencial. Nem sei por que que a gente não tinha tocado nesse ponto antes, porque as pessoas elas adoecem quando elas ficam sozinhas, quando elas se isolam. É, tudo aqui que a gente falou até agora, eu tô dando graças a Deus que tá me dando um estalo aqui que eu falei assim, gente, como tá legal a gente ter tanto tipo de informação bacana, basta saber procurar, né? Basta saber o que você faz com a internet. Mas nós vemos cada vez mais as pessoas falarem sobre isso, né? Sobre não se isolar, sobre sair, sobre passear, sobre estar ali. E isso vem de encontro Uhum. com um projeto que nós temos aí do Instituto Paese, que é o Livre, Leve e Viva, que Sim. proporciona cultura, movimento, socialização entre as pessoas. Então, nós queremos unir o social com o cultural, com o movimento, o mental e o físico. Na verdade, a gente começou a ter mais contato com pessoas idosas que estão institucionalizadas, e isso realmente mexeu com a gente. A gente vê que as pessoas ficam mais isoladas, conversam pouco, né? Tem poucos interesses, aí o assunto vai se esgotando e a vida fica muito árida, fica muito triste. Só que tem pessoas que estão em casa abrindo mão destas coisas por escolha própria, e isso é muito preocupante, me faz muito mal ver isso, Sim, né, sim. Renata? Eu acho que o Livre, Leve e Viva nasce um pouco desse incômodo que a gente percebeu, É um não? incômodo mesmo. Elas não buscam, né? Querer estar em grupo diferente, você acaba tendo aquela vida só voltada para a família, para as atividades do lar. Se você já se aposentou, não tem mais aquela obrigação de sair e ir ao seu trabalho, então você não tem mais aquela vontade de se arrumar, e tudo isso Uhum, faz diferença na vida, não só da mulher, mas como do homem também. sim. Ter pessoas diferentes para conversar, ter assuntos diferentes, isso movimenta a mente da gente, né? Isso Uhum. ativa. E, infelizmente, tem pessoas que acabam se isolando e não percebendo. Sim, e ainda tem pesquisas atuais que falam que quanto mais você fica parada, tem hormônios que fazem com que você fica mais ainda parado. Então, uma coisa vai puxando o outro e você vai afundando cada vez fica mais difícil se arrumar e sair. Sim, Então, é uma coisa que realmente tem que vencer, e aí a proposta do Livre, Leve e Viva, que você encontre pessoas novas, você vai ter assuntos novos, falar sobre cultura, sobre arte, trocar ideias também sobre a história, né? E conhecer lugares sim. legais, sair para jantar, ficar bonita. Sim, nem tudo é sobre dinheiro, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para sair toda semana, para sair toda hora, para. Nem tudo é sobre dinheiro. Às vezes uma caminhada no parque, Exato. enfim, uma visita a uma pessoa que você não vê há muito tempo, um Claro. telefonema, né? Começar com pequenas coisas. Então, você que está escutando isso, que está vendo esse vídeo hoje, se esse é seu caso, eu espero que isso desperte em você, que isso te dê um estalo em relação ao o que você está fazendo, como você está tratando o seu envelhecimento, para que você também tenha uma longevidade saudável. Claro, e não dependa de ninguém. Isso é muito importante, a independência, a liberdade, né? Porque pensar em depender da família, cada um tem que seguir sua vida e bater suas asas. Então, como é que fica? Tem que pensar nisso, e nós estamos aqui para dar suporte para as pessoas que precisarem, que quiserem sair, que quiserem dar essa virada, nós estamos aqui para contribuir. Para contribuir. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser deixar algum comentário, nós teremos aí prontidão em entrar em contato com você e responder assim que possível. Sim, a gente entende que leveza e liberdade é essencial para a saúde, sim. Então, nosso slogan é leve no passo,
livre livre na na vida. vida.